Em sua primeira semana no governo dos Estados Unidos, a maior potência intergaláctica, o Homem-Laranja começa o seu governo dando várias canetadas que trazem o holofote exclusivamente para sua cabeça colorida. Donald Trump, assim como tem saído na mídia, está mandando deportar todos os ilegais no país. Todos, brasileiros, colombianos, em geral. Isso alegando que tem crescido o número de criminosos, o número de crimes nos Estados Unidos, e sem contar que está também canibalizando a economia americana. E ele quer trazer exclusivamente o crescimento da economia. Pelo menos é o que ele disse na campanha. E aí a gente vê, né, a mídia já tentando já no início do governo do cara, já fazer o cara parecer um monstro que está destruindo a vida das pessoas. E para falar sobre isso agora, nesse momento, tem 3 pontos que a gente precisa entender esses motivos. O primeiro ponto é bem simples. Trump ganhou a eleição a primeira vez e uma das pautas de campanha dele foi justamente a deportação em massa. Quando o governo dele acabou, que entrou o Biden, se descobriu que, na realidade, o governo de Trump deportou menos da metade do governo de Obama, que foi antes dele. Quer dizer, que o governo de Obama, o governo do amor, deportou muito mais pessoas do que o governo de Trump. Sendo que Obama sempre defendeu, né, a questão da imigração, porque os Estados Unidos é um país que foi construído a partir dos imigrantes e tal, com aquele discurso, mas na prática é outra história, né? Assim como todo político populista, ele quer falar o que é bonito, mas na hora de fazer ele faz o que é feio por trás das câmeras. Ainda mais quando a mídia tenta de todas as formas cobrir os maus feitos das pessoas que eles amam, né, de esquerda. E no caso aqui, tem a matéria aqui: o governo Trump determina a cota de prisão diária de imigrantes para agentes de imigração. Está dizendo na matéria aqui que Trump determina cota de prisões diárias. E aí a gente vai entrar num outro tema, que é o seguinte: a deportação de qualquer país precisa de um processo. Existe um processo. Se o cara entrar nos Estados Unidos ou em qualquer país, nós vamos falar dos Estados Unidos. Se o cara entrar nos Estados Unidos pelo México, ele antigamente tinha uma tal da lei do Caicai, que é o seguinte: o cara entra pelo México, chega na fronteira, ele se entrega, os caras prendem ele, faz um ofício, faz um boletim, determina um dia para ele se comparecer na corte, e ele entra para os Estados Unidos e está livre. Na data especificada, ele vai até a corte e, teoricamente, faria lá o procedimento dele. Só que aí a galera não fazia isso e ficava nos Estados Unidos por vários anos. Depois isso aí foi quebrado. O cara entra, o cara prende ele fica preso, rola o processo de deportação e ele é deportado. Então, assim, e é um processo que não é da noite para o dia, não é um processo que o cara entra, é preso hoje, daqui uma semana ele está sendo deportado. Não. Ele entra, se eu não me engano, a única forma que ele tem de ser deportado de imediato é quando ele é preso na imigração no aeroporto. Que aí de lá mesmo já bota ele no avião e ele já parte de volta para o país. Mas desde quando ele entrou no país, ele está vivendo no país, ele tem todos os direitos que um cidadão tem em comum. Logicamente que ele vai ser deportado por estar ilegal, sem documento no país. Mas ele vai ter um juiz que vai fazer lá o processo dele e tal, isso aqui. E esse tempo todo ele vai estar preso, respondendo o processo. No final o cara dá a carta, assina o papel e manda ele embora. Isso demora alguns meses. E essas deportações que está acontecendo agora, o que a mídia não está falando é que essas deportações são deportações de pessoas que foram presas no governo Biden. Como é que o cara entrou agora, tem uma semana, sei lá, 2 semanas, e já mandou deportar essa galera? Não tem condições. Isso são pessoas que já estão programadas para serem deportadas desde o governo Biden. Assim como disse, né, na mídia, alguns veículos de mídia falou que
deu a notícia, né, de fato, de que durante o governo de Biden foram 32 aviões, ou 38, não lembro exatamente, de pessoas deportadas para o Brasil. 32 no governo Biden. E agora, no governo Trump, teve esses aí, só que ele tá recebendo a culpa porque ele é o presidente atual. Mas é uma parada que já estava programada desde antes. Entendeu? Aí o que acontece? O cara, a mídia, que é contra o Trump, tenta, de todas as formas, fazer com que ele pareça um monstro. Só que não sabe que isso está dando mais visibilidade a ele, já que ele fez a campanha dele toda se baseando na rigidez que ia ser o seu governo atual. Então, isso tudo que a mídia está tentando fazer, querendo queimar o governo dele logo no início, está fortalecendo ainda mais a imagem dele de cara de mão de ferro, entendeu? E assim as pessoas vão temer mais na hora de entrar nos Estados Unidos. Lembrando que para você entrar nos Estados Unidos, você tem que ter um visto. Você pode entrar como turista, você vai ter 6 meses lá para você ficar e tal, mas você tem que justificar o dinheiro que você vai receber. Você não pode trabalhar no lugar e você não pode dirigir. Tem alguns estados que você não pode dirigir, não pode ter arma, tem várias coisas que você não pode fazer. Você não pode fazer. E mesmo assim as pessoas se arriscam em ir. E eu não digo nem as pessoas que vão de visto. Tem pessoas que vão de visto, chega lá, espera vencer o visto e fica sem status. Estou sem status nos Estados Unidos. Eu entrei legal, mas agora estou sem status, porque passou do período que já deveria ter ido embora. Eu estou falando das pessoas que vão pelo México, pessoas que arriscam a vida e vão pelo México. Eles arriscam a vida 2 vezes. A primeira é que eles vão pelo México, sujeito as mulheres sujeitas a serem abusadas, os homens sujeitos a serem roubados e espancados, morrer afogado no rio que tem que atravessar, sujeito a isso tudo, e ainda fica preso a uma dívida com os coiotes que às vezes beira a R$100 mil. Então eles têm que ir para lá e trabalhar para pagar esse valor. Então as pessoas estão passando por todo esse perigo para poder ir para os Estados Unidos tentar uma vida melhor. Só que dentro dessas levas, dentro dessas pessoas que vão e ficam lá, tem pessoas que são pessoas de má conduta e todo mundo sabe disso. E são pessoas que estão infestando o mundo inteiro com essa má conduta. Vide a Europa, como é que está agora a Europa. Destruída aí, esses caras terroristas aí, tá querendo explodir a porra toda lá. E nos Estados Unidos estava acontecendo a mesma coisa. As pessoas estavam achando que os Estados Unidos era terra sem lei, tá saindo do Brasil, indo para lá para fazer as mesmas coisas. As leis estavam sendo enfraquecidas porque as pessoas populistas, elas estavam meio que apagando as ideias que os arruaceiros iam fazer lá. E toda aquela base estrutural da democracia americana estava ruindo, simples porque os caras chegavam lá e queriam fazer o que faz no Brasil, e não é assim. E o cara disse que não vai entrar, não vai mandar embora, e está mandando essa leva que é de Trump, e daqui para frente vai vir mais pessoas que vão ser deportadas. Olha aqui a notícia, o governo determina cota de prisão. Logicamente que a quantidade de agentes da imigração americana lá que prende a galera que manda deportar, logicamente que a quantidade de pessoas é menor do que a quantidade de imigrantes que entra. Então isso é muito difícil. Ainda mais se a pessoa for uma pessoa de boa, que não se expõe muito, é muito mais difícil, a não ser que alguém entregue, né? Ou então faça alguma merda no trânsito, dirija embriagado e tal. Mas é a tentativa que a galera está tentando fazer e ir para lá e sujeito a ser deportado. Outra coisa é o seguinte, é que essa ferramenta de deportação inicial que o Trump está usando para poder chamar os holofotes para ele, porque isso é estratégico. Acho que ele não sabia que quando ele fizesse isso ia vir meio mundo de gente atacando ele. Isso é estratégico. E é tão estratégico que aconteceu do presidente da Colômbia dizer que não, que tipo meio que dá uma enfrentada no Trump, e ele falou, rapaz, então tá bom, você não obedece às nossas leis e eu vou sancionar, vou meter imposto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o cara meteu o rabo entre as pernas e recuou, porque sabe que é muito pior
os países da América Latina precisam muito mais dos Estados Unidos do que o contrário. Isso é fato. Entendeu? Então, qual é a ferramenta que o Trump está usando sem precisar pagar nada? É justamente essa postura de mão de ferro, fazendo com que a mídia mundial estampe a cara dele como um cara rígido no mundo inteiro. E, a partir daí, todas as vezes em que algum país fizer alguma coisa que esteja fora do acordo com os Estados Unidos, ele simplesmente vai usar essa imagem dele de mão de ferro e vai ameaçar, assim como fez com a Colômbia. E a Colômbia recuou, porque sabe que se realmente receber uma sanção, ninguém quer isso, né? Na realidade, é que ninguém quer. Então, assim, para resumir essa história toda dessas deportações, são deportações que são benquistas pelo governo Trump, porque ele se elegeu baseado nisso, todo mundo sabe disso. São deportações de pessoas, a priori, que ele mesmo falou, a priori são pessoas que cometeram crimes e são reincidentes em crimes. Pô, o cara é preso no trânsito. Aí o cara vai lá, aí preso de novo, bebendo, embriagado, aí preso de novo, aí é reincidente, os caras, pô, é essa, meu irmão? Tá achando que aqui é Brasil, pô? Deporta, entendeu? São pessoas que primeiro cometeram crimes. Depois isso deve se estender para outros tipos de pessoas, que eu também não acredito muito nisso, não. Porque as pessoas que estão lá, mesmo ilegal, fora de status, mas que são gente de bem, que estão lá para mudar de vida, isso é muito bem quisto nos Estados Unidos, porque a galera, cara, rico não gosta de fazer trabalho braçal. Rico não gosta. Os Estados Unidos é um país rico, as pessoas gostam de estar no seu bem bom, rapaz. Aí chega lá um latino-americano, entendeu? Chega lá e vai limpar a piscina dele, enquanto ele toma o uiscão dele lá com a galera dele fumando maconha, entendeu? Os caras querem isso aí, rapaz. Você acha que os caras vão querer deportar todo mundo? Não vão. É logicamente que os caras não vão querer deixar um meliante na casa dele para trabalhar na casa dele, né? Aí tá um meliante, o cara saiu daqui do Brasil, ladrão, abusador de pessoas, chega lá nos Estados Unidos, vai trabalhar limpando a piscina do ricaço, e a filha do ricaço correndo lá, e o cara assim, ó, não tem condições, cara. Os caras têm que deportar os vagabundos mesmo, que vai ser a primeira leva. Na segunda leva, eu acredito que não vai acontecer essa deportação em massa. Isso aí é só para dar esse choque, para poder mostrar a fama dele de mão de ferro e botar medo nos outros países, entendeu? E outra coisa, segura o reggae que o Brasil vai sofrer, viu, pai? Segura o reggae que o Brasil vai sofrer. Falou, galera? Finalizou esse vídeo de mais uma opiniãozinha. Clica no like aí, clica no gostei. Se chegou até aqui, é lógico, né? Que a galera hoje em dia assiste 1 minuto de vídeo e vai embora. A galera, porra, só tá foda também.